Agora, o Ogier Rosado, o Ogier que é pai do estudante de educação física Vinícius Rosado, que tinha 26 anos, morreu no incêndio. Depois de voltar para a boate, ele tinha conseguido sair, mas voltou algumas vezes e conseguiu salvar 14 pessoas antes de morrer. Ogier, muito obrigada por conversar com a gente hoje, nessa data difícil, a gente sabe, muito triste para as famílias das vítimas, mas também importante para a gente cobrar por punição e justiça. Como é que você acompanhando todo esse processo em relação à demora absurda no julgamento, agora na anulação? Qual é a sua visão sobre esse processo anulado neste momento, Ogier? Boa tarde vocês aí da Band. Meu carinho e meu respeito, é uma emissora que eu tenho sempre na minha alta conta, porque foi uma das primeiras que chegou na minha casa há 10 anos atrás. Eu lembro uma da Maiara ainda, que chegou aqui, eu ofereci um cafezinho, e de uma entrevista fantástica que eu tive com o Boechat, que me tratou com muito respeito, né, com muita dignidade, 2 dias após isso. Então eu tenho um respeito muito grande por vocês. Não me surpreende nada isso que acontece. Tanto a demora no julgamento quanto a anulação do julgamento. Eu sempre disse desde o início que eu preciso confiar na justiça brasileira. Mas eu sabia que ela seria morosa, lenta, porque temos um Código Penal ultrapassado, benevolente, e que muitas vezes ele não pune. Ele acaba, digamos assim, tendo benesses com quem comete crimes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre disse que o julgamento da Kiss não poderia sair de Santa Maria. Para se julgar um caso como esse, teríamos que conhecer a Santa Maria e Kiss antes, durante e pós. Esse julgamento que ele foi acontecer quase depois de 9 anos, teve de um lado 4 advogados muito bem preparados de defesa, que se debruçaram sobre esse processo, e um Ministério Público que recebeu ele há pouco tempo e ficou mal preparado. E eu sempre disse, e eu volto a insistir nisso, e eu sou também pai de uma sobrevivente, a Jéssica, que se formou em Direito pós-Kiss para entender o processo da Kiss, e foi um dos depoimentos mais longos naquele processo, foi 5 horas e meia, de que eu não posso querer justiça ultrapassando o limite das leis. E o que a gente viu no julgamento, e eu tenho que ser racional para isso, foi que algumas leis foram ultrapassadas pelo Ministério Público mal preparado, o que deu de bandeja para a defesa anular o julgamento. Então, tudo que não começa bem, acaba terminando bem, e lógico que essa demora. E essa anulação fez com que, esse momento que era esperado por todos, uns mais, outros menos, aí depende de cada um a interpretação, acabasse mexendo com o psicológico, com o coração dos pais, que vejam que, passado 10 anos, ninguém ainda foi punido, né, seja por culpa ou por responsabilidade. Ogier, a gente trouxe a informação agora do nosso repórter que está em Santa Maria e nos surpreendeu, que é a ausência do governador e do vice-governador nesse dia tão simbólico, né? A gente sabe que o luto não termina, 10 anos depois, todas as famílias continuam em luto, e a gente sabe que nesses momentos de perda, qualquer sinalização de apoio, de carinho, de afeto importa. E até o nosso respeito aqui a você e a todas as famílias. Como é que você encara essa notícia de que a chefia do Executivo do Estado não está presente num momento tão importante para a história do Estado do Rio Grande do Sul, como nesse caso da Boate Kiss 10 anos depois? Também não me surpreende. Eu fiz um vídeo nesta madrugada, e eu tenho sempre isso, falando sobre isso. Eu pedi primeiro que não fique dizendo, esqueçam, deixam descansar em paz. Os nossos filhos que partiram estão descansando em paz. Quem não descansa somos nós, pais, quem sofreu. E a segunda coisa, Santa Maria parou numa época. Até no dia do atendimento e pós-atendimento, Santa Maria foi solidária. Mas hoje não. Eu estive ontem em algumas programações. Nós somos uma cidade de 300 mil habitantes. Eu disse que o mínimo que eu esperava de presença de público nos 10 anos da Kiss era no mínimo 3 mil pessoas. Eu não encontrei mais que 200. Autoridades, muito poucos. Eu sempre digo que a gente fica vendo um 11 de setembro, por exemplo,
que cada vez que há uma manifestação na frente, milhares de pessoas se somam. Porque é momento de lembrar quem partiu, mas também de aprender a lição e dizer, opa, nós estamos aqui, nós queremos que a lição seja aprendida. Então, não me surpreende também esse descaso, né? Porque às vezes é mais fácil colocar embaixo do tapete a sujeira do que expor. E eu sempre disse e volto a repetir, eu enquanto for vivo, enquanto tiver força, eu vou falar na Kiss, para que não se repita, para que pais não sofram o que nós sofremos. E eu sempre digo que eu não sei o que outros pais sentem, eu não sei o que a minha esposa sente, eu não sei o que a minha filha sente, eu sei o que eu sinto. E cada vez que eu olho para a minha porta ali, ó, eu fico esperando a maçaneta girar para o meu filho entrar. E eu não quero que outros pais sofram isso, que eles possam sempre, né, olhar a maçaneta girar e os seus filhos voltarem. E para vocês entenderem como não aprendemos nada, ontem, 26, na noite que começou a tragédia, uma boate em Santa Maria, por irresponsabilidade de pessoas, por falta de vistoria na porta, uma moça, uma mulher, não sei, entrou com spray de pimenta e acabou jogando dentro da boate, por ciúme, por outra coisa, né, causando um tumulto, porque o pessoal imaginou, e quase dá outra tragédia. Quer dizer, nós não aprendemos nada, mas nada mesmo. Aliás, o Brasil nunca teve, né, uma preocupação com prevenção. Nós sempre choramos sobre leite derramado, mas prevenir e ser mais sérios, infelizmente, a gente não é. Sim. Rogério, é muito importante esse relato que você está trazendo para a gente. E você tem outra filha, a Jéssica, que sobreviveu à tragédia. Eu lembro direitinho de uma das entrevistas que você deu para o Ricardo Boechat, falando justamente sobre isso. Rogério, como é que está a sua filha, Jéssica? A guerreira, a Jéssica é o meu guru, né? Porque ela e o Vinícius eram muito ligados. Estávamos os dois na boate. Foi ela que me ligou às 3 da manhã. Pai, a boate pegou fogo, eu não acho humano. E eu imediatamente fui para lá, encontrei ela desesperada, já sem calçada, ela queria voltar e tentou voltar para dentro da boate para achar o irmão. Eu tive que acalentá-la, mas foi ela que nos tirou do buraco. Ela nos chamou um dia após a gente ter se despedido do Vinícius e assim, pai, nós temos 2 caminhos a seguir. Ou a gente abre um buraco e entra para dentro e fica culpando o mundo todo, ou a gente se levanta e segue fazendo aquilo que o Vinícius fez, que não foi desistir. E a gente fez isso. Ela se formou em Direito pós a tragédia. Ela é uma das principais testemunhas, ela testemunhou desde o início, no inquérito, depois. Agora, no julgamento, ela teve 5 horas e meia de depoimento, passou muito trabalho, eu sei que ela tem gatilhos ainda. E, para minha surpresa, agora saiu 2, um filme e uma série, eu não vou citar o nome aqui. Uma fictícia e um... Documental. Documentário, tá? E a minha filha foi entrevistada por mais de 3 horas. E de 3 horas editaram toda a fala dela. E no final, quando pergunto sobre o julgamento, e ela, por ser formada em Direito, ela dá a opinião dela dizendo que o julgamento foi bem anulado porque foi errado, né? E por ela não ter um sentimento de rancor, de raiva, ela alimenta um sentimento de amor, e ela disse, eu não odeio ninguém. E até no dia do julgamento, o advogado de defesa tentou fazer alguma coisa cinematográfica, que foi ver se ela dava um abraço num dos réus, e ela disse assim, eu não tenho raiva, ele é um ser humano, errou. Quem vai julgar não é eu estou aqui para falar a verdade. E ela sempre falou a verdade, ela nunca mudou o depoimento, ela fala aquilo que ela viveu e que vivenciou. Para minha surpresa, isso não foi colocado. E pior do que isso, foi ouvir 2 sobreviventes, um que hoje é presidente da associação e outra sobrevivente, ser colocado nesse documentário criticando. Uma disse, parece que não perdeu um irmão. E o outro, que é o presidente, que deveria defender todos os pais e todos os sobreviventes, dizendo que ela não representava. Não, a minha filha representa ela, o irmão dela e todos aqueles. Ela busca justiça, sim, mas ela jamais mentiria ou diria aquilo que querem ouvir. Eu sempre disse, eu quero justiça, jamais vingança. E para isso eu tenho que ter o coração aberto. E o que a gente faz é o que ela faz. Ela é uma guerreira, continua lutando, continua divulgando as ações do seu irmão, né? E a gente vai continuar firme nesta caminhada, seguindo o lema do Vinícius, que sempre nos dizia, moleque, o senhor não pode parar. E nunca vai parar, nunca vamos deixar de falar daqui, mas sem agredir, sem ter ódio no coração, e sim um sentimento de construção e de dias melhores nesse Brasil e quem sabe no mundo. Rogério Rosado, pai do estudante de Educação Física, Vinícius Rosado, muito obrigado por ter conversado com a Band News FM. Nosso abraço para você. Eu que agradeço vocês, como eu sempre disse, o respeito que eu tenho pela Band News, sempre pela maneira
profissional que nos tratou, desde